Manual de correção da redação, competência 4. É a quarta aula dos manuais, né? Já tivemos aula sobre a competência 1, norma culta, sobre a competência 2, o tripé argumentativo, né, que é compreender o tema, compreender a proposta de redação, aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Falamos no manual da competência 3 sobre o nosso, né, as 4 palavras-chave, né, que eu chamo de 4 vezes 2, que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Informações, fatos, opiniões e argumentos na defesa do ponto de vista. Hoje, a competência 4 fala de mecanismos coesivos, coesão textual. E na próxima aula, para fechar, as 5 competências, as 5 cartilhas dos manuais referentes às competências, que é um grande arcabouço, é uma grande base teórica que não tínhamos nos outros anos anteriores, a 2020, né, disponibilizados de forma gratuita. Temos esses manuais agora, né? E a gente vai fechar então com a competência 5. Mas hoje, vamos ao que interessa, competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É o módulo 6, competência 4, do material de leitura, publicado em 2020, mas com base no processo realizado em 2019, certo? Abordar a avaliação da coesão textual nas redações do Enem é o objetivo deste módulo. Na matriz de referência para a redação do Enem, a competência 4 se destina a avaliar a capacidade de o participante demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Peguei o marca-texto. Isso significa o quê? Que nessa competência analisamos como o participante se vale dos recursos coesivos para articular os enunciados de seu texto. Então, acho que foi bem claro, né, o objetivo da competência e o objetivo desse manual. Tá? É claro, apresentar a competência e alinhar algumas coisas que vocês podem utilizar no dia para que vocês tendam ao máximo de pontos nessa competência, né, atingindo ali os 200 pontos de preferência ou 160. Né? Isso posto, começamos a apresentação dessa temática propondo uma reflexão sobre as diversas formas de construir a coesão, observadas nos versos do poema Cearense Moreira de Acopiara, de 2019. Enfim, ele coloca aqui um poema, tá? Eu não vou fazer a leitura agora, depois vocês, né, se vocês quiserem, vocês podem ler aí, mas basicamente ele mostra processos coesivos, né, neste poema aqui deste poeta cearense, certo? Sem abordar os méritos discursivos e estéticos desse texto, podemos usá-los como um exemplo da maneira como as frases, nesse caso, os versos, vão desencadeando, né, vão sendo concatenadas em um todo coerente e coeso. Tá? Ao longo da composição, os elementos coesivos desempenham funções primordiais na construção das relações semânticas, né, pessoal? Semântica é sentido. Né? Observe-se, por exemplo, como alguns desses elementos vão se conectando uma frase a outra, estabelecendo relações semânticas de adição, né, através do e, de explicação justificativa através do poi, de consequência através do desse modo, de oposição à diversidade através do mas, entre outras coisas que são utilizadas. Essas palavras entre parênteses funcionam como uma, olha que interessante, uma argamassa textual, né? Aqui a Bauer é um autor, né? Um autor que, né, da gramática, né? Tem livros, né? Tem diversos livros de ensino sobre a língua portuguesa, que faz a ligação entre as ideias, garantindo a articulação do texto. Tá? Acho que ficou bem claro alguns exemplos aqui, né? Através da adição dos doea, né? Expressão justificativa através do poi, consequência desse modo, oposição à diversidade através do mas. Nesse modo, no que diz respeito ao seu funcionamento, a coesão atua na superfície textual. Aqui é importante destacar, queridos e queridas, que a competência 4, ela se baseia na superfície textual. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou frisando isso da superfície textual? Porque, ao contrário da competência 3, que analisa, né, através daquelas 4 palavras, né, selecionar, relacionar, organizar, interpretar, informações, fatos, opiniões e argumentos na defesa do ponto de vista, isso avalia, né, um processo mais intrínseco, um processo mais, né, profundo,
Ao contrário da coesão, que é um processo bem superficial, um processo mais nítido, visível, do processo de articulação textual, né? Mais para frente eu vou retomar isso. Por coesão, né, o que é coesão? O que é mecanismos coesivos, ou mecanismos linguísticos necessários para a coesão, para a articulação do texto? Coesão é a ligação, é a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem a superfície textual. Tá? Novamente, ele frisa a superfície textual. Esse autor já apareceu em outra aula, né, de outra competência. Ao contrário da coerência, que é subjacente, a coesão é explicitamente revelada através de marcas linguísticas, índices formais na estrutura da sequência linguística e superficial do texto, que lhe dá um caráter linear, uma vez que se manifesta na organização sequencial do texto. Então, quando a gente discute, né, alguns períodos, alguns parágrafos, algumas ideias que cabem em cada um dos parágrafos do texto, quando a gente faz isso, né, quando a gente teve aquela aula lá de introdução, resumo e conclusão, né, que eu fiz um grande apanhado ali com algumas orientações, vocês podem ver que há uma certa sequência de frases, de períodos, né? E aquilo ali não só nas outras competências que a gente já discutiu até agora, né? Isso muitas vezes ajuda essa organização prévia de alguns períodos com algumas ideias. Isso ajuda em norma culta, isso ajuda nos 3 itens da competência 2, né? Principalmente no que tange o texto dissertativo e argumentativo, né? Isso ajuda também na competência 3 e ajuda, é claro, na competência 4, quando vocês conseguem justamente ali, ó, manifesta na organização sequencial do texto. Inclusive, a gente deu algumas orientações sobre conectivos que podem ser usados para transpor os períodos, né? E é claro, vocês não precisam utilizar o que eu sugeri ali, algumas orientações, vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Sejam livres, né? O que vocês precisam ter, independentemente do texto que vocês vão fazer no dia, vocês precisam conectar as palavras. O texto precisa ser fluido, o texto precisa ser progressivo. O texto ele não pode ter, né, como uma caminhada cheia de obstáculos. O texto ele não pode travar enquanto o leitor, que nesse caso é o corretor, que corrige uma centena de textos no dia, ele não pode travar a leitura, né, do texto de vocês. Então eu espero que vocês se atentem para isso. Ele acrescenta, ó, que coesão é o modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados por meio de recursos linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentido. Muito bonita a palavra, né? Sequências veiculadoras de sentido. Pergunta: enquanto vocês estiverem escrevendo algo, pensem sobre o que vocês escreveram e se aquilo tem sentido. Isso que eu acabei de escrever tem sentido? Será que o conectivo que eu utilizei para unir o período anterior com o período subsequente, esses 2 períodos, eles têm uma sequência de sentido? Feitas essas considerações iniciais, relembramos o tipo do texto proposto, que é o dissertativo argumentativo. Tendo em vista o espaço relativamente curto, isso é algo que a gente já falou muitas vezes, somente 30 linhas para que se diverte sobre um tema de relevo social, como é comum nas propostas temáticas do Enem, o uso de elementos linguísticos de coesão é essencial, já que eles serão responsáveis pela concatenação das ideias, fazendo o texto avançar, o texto fluido, o texto progressivo, da formulação dos argumentos. No entanto, não basta a mera presença dessas palavras, não basta a presença de conectivos no texto. Para que o texto dissertativo argumentativo seja avaliado nos níveis mais altos da competência 4, é necessário que haja uso adequado e diversificado. Uso adequado e diversificado de coesivos, especialmente dos operadores argumentativos. Vamos aqui, ó. A adequação do emprego garante o elos semânticos, elos de sentido criados por esses elementos, sejam corretamente estabelecidos. Já a sua diversidade, então aqui primeiro item, tá? São 2 itens que ele fala. 1, adequação. 2, diversidade. Então a adequação garante que os elementos sejam corretamente estabelecidos. 2, diversidade. Garante a utilização de diferentes estratégias discursivas na formulação de argumentos. Não se trata, de alguma forma, de tornar o texto rebuscado
O rebuscamento do estilo serve apenas para desorientar o leitor em relação à direção argumentativa do texto. Acho que ficou bem claro para vocês, é o que a gente já falou em outras aulas, principalmente na aula de norma culta, que o texto ele não precisa ser rebuscado em relação à norma culta. Vocês não precisam falar de uma forma excessivamente rebuscada que não é o que vocês dominam, né, muitas vezes. Às vezes alguns alunos forçam, inclusive, alguns coesivos, né, que ao invés de facilitar a coesão, acaba desorientando o leitor. Então tomem cuidado na escolha dos coesivos, não só dos coesivos, mas de outras palavras também. Tá? O texto ele precisa estar no padrão da norma culta da língua portuguesa, o que não quer dizer, na verdade, não deve estar o texto num padrão erudito de língua portuguesa. A gente está falando de norma culta e a gente não está falando de erudição textual, certo? No processo de avaliação das redações, devemos distribuir os diferentes perfis de texto em faixas de notas. Aqui é a questão das grades específicas. Como eu falei na última aula, ao final das 5 aulas, né, após a competência 5, nós faremos uma aula sobre a grade específica. De forma bem clara, essa aula vai nos alinhar, vai nos dar um resumo sobre como o corretor corrige através das grades específicas, né? Isso aí vai ser importante que vocês levem essa aula para deixar bem claro ali as notas por competência dentro da grade específica, que não é a grade específica, é justamente como o corretor analisa a quantidade de erros por competência, né? Que é diferente da matriz de referência para cada uma das competências, né? A grade específica é uma coisa, matriz de referência da competência é outra. Mais especificamente com relação à competência 4, né, são 6 níveis, né, o nível 0, o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4, o nível 5, são 6 níveis. Apesar de parecer uma tarefa simples, jamais podemos perder de vista nosso compromisso com o participante. Eles estão compromissados com vocês, que é o de caracterizar tais notas seguindo à risca os critérios pré-estabelecidos pela grade que eu mencionei, ancorada na matriz. Então, a gente tem a matriz e a gente tem a grade. A grade específica está ancorada na matriz. Dizemos isso para relembrar a todos que, primeiro, textos com perfis diferentes podem ser enquadrados em uma mesma faixa de nota. Segundo, há inúmeras formas de se realizar a coesão, mas serão valorizadas aquelas que dizem respeito ao funcionamento do texto de tipologia dissertativa argumentativa, notadamente os operadores argumentativos. Léo, eu não sei o que são operadores argumentativos. Veremos. Desse modo, o enquadramento da redação em um nível específico requer análise atenta por parte do avaliador. Isso porque, por exemplo, um texto pode apresentar muitos elementos de coesão, tais como os operadores, mas mobilizados de maneira inadequada ou até mesmo inerte, quando o participante é talvez erroneamente orientado a usar randomicamente grande quantidade de conectivos em seu texto, né? Não alcançando a nota máxima. Ou seja, eu acho que ficou bem claro no final desse parágrafo que não basta a existência dos coesivos, né? Novamente, há 2 itens avaliados aqui de forma bem clara. A adequação dos conectivos e a diversidade dos conectivos. Se os conectivos são usados de forma adequada e se os conectivos são diversos, senão a repetição excessiva deles. Outro aspecto que demanda atenção é a repetição, né? Eu acabei de falar da diversidade, que inclusive é esperado na tipologia textual literativa argumentativa, tendo em vista a necessidade de se manter dentro do tema proposto e o recorte temático escolhido pelo participante. Não, como assim recorte temático? Vocês lembram quando eu faço divisão num comando de redação com tema, assunto e eixo temático? Às vezes, um comando de redação, ele vem mais focado, por exemplo, em determinado assunto, e não num tema específico. E às vezes você precisa fazer um recorte, você precisa pegar uma parte do processo para escrever. Esse recorte também pode ser analisado na questão dos tópicos frasais. Quando vocês escolhem dentro dos tipos de tópico frasal que eu mencionei para vocês, né, os 3Ds e os 4Cs, lá um dos 4Cs, né, era sobre campo argumentativo, né? Então, dentro de um assunto, vocês podem pegar o campo, uma sub-área, um microtema, um recorte de um assunto maior, né? É natural que haja repetição de alguns elementos, principalmente de retomadas referenciais, né? Então, assim,
Coesão referencial e sequencial. Coesão referencial, o que já foi usado anteriormente, né? Por exemplo, aqui, o comando, o tema de redação, há diversas palavras que ele cita aqui, tá? Então, vocês podem usar, repetir as palavras, né? Ele dá alguns exemplos, ou repetir não só a frase temática, como também alguns pronomes, né? Clássicos, esse, essa, seu, su. Voltaremos à ideia de repetição mais adiante, mas é extremamente importante salientar, desde já, que a recorrência de algumas palavras ligada ao tema de alguns operadores linguísticos de coesão, como esses acima explicitados, não significa automática classificação da redação nos níveis de notas mais baixos da grade específica. Daí a importância de nosso trabalho de análise textual e avaliação rigorosa segundo os critérios pré-estabelecidos. Porque, a depender de como a coesão é feita ao longo da produção da escrita, textos com essas propriedades podem exigir até faixas mais altas de notas, desde que, obviamente, cumpram outros requisitos dos escritores de notas desses níveis mais elevados. Tá? Então, nos enrolou, vamos para a parte mais prática adiante. Na perspectiva linguística, conforme já comentado, há muitas formas de construir e promover as relações coesivas em uma diversidade de textos orais ou escritos. Esse tópico não tem a intenção de se apresentar como um compêndio gramatical, com exemplos de todos os recursos coesivos. Isso é algo que eu já falei na aula de modalizadores, não, perdão, de coesivos, né? Eu fiz uma aula de coesivos já com vocês. E eu falei, aquela aula não tinha por pretensão explicitar todos os mecanismos coesivos possíveis, todos os recursos coesivos possíveis, mas algumas dicas, algumas orientações. Inclusive, naquela aula de coesivos, propriamente ditos, não falando do manual de correção, que é o nosso foco hoje, mas naquela aula de recursos coesivos, de coesão, de mecanismos linguísticos, eu tirei alguns pedaços aqui desses exemplos de corretivos, tá? Algumas estratégias coesivas, como, por exemplo, a repetição do mesmo termo e dos mesmos recursos fonológicos, né, produzindo efeito de rima, fazem sentido na produção poética, mas, de grosso modo, não são valorizadas em dissertações. Então, assim, a gente está falando de uma tipologia dissertativa argumentativa. Então, isso é algo que eu acho que para vocês já está mais claro. Não precisamos levar grande tempo aqui. Vocês não estão fazendo poema, vocês estão fazendo uma dissertação argumentativa. Então, tomem cuidado, por exemplo, em efeitos de rima, né, de cacofonia, por exemplo, né, com a junção das primeiras letras de diferentes palavras em sequência que geram um efeito sonoro de forma proposital, muitas vezes, né? Então, não. Tomando essas definições como base da uma dissertação argumentativa do Enem, que é uma redução muito, né, é algo bem reduzido dentro da gama de textos que temos, né, dentro das possibilidades de texto que temos, mas aqui a gente está trabalhando com esse tipologia textual, tá? Tomando essas definições como bases teóricas, destacam-se dois principais tipos de coesão. Eu já falei, a referencial, né, que retoma os elementos já mencionados, e eu não tinha falado para vocês a sequencial, né? Eu acabei falando da referencial, não falei a segunda parte, que é a sequencial, que diz respeito, né, à interdependência semântica, né, ao que tu dá seguimento ao texto. Né? Então, são os dois tipos, referencial e sequencial. Tá? Isso aqui eu já tinha mostrado para vocês, tá? Eu não vou me ater de forma específica a cada um dos itens, mas vocês podem ver que há dois tipos básicos de coesão, tá? Coesão sequencial e coesão referencial. Tá? Na aula sobre coesivos eu comentei, eu trouxe essa tabela esquemática para vocês, né? Eu acho que vocês precisam ter uma noção sobre isso aqui, tá? Vocês não precisam se aprofundar, né, na forma gramática pura, né, numa forma gramática aprofundada de todos esses itens, mas alguns que a gente usa mais e alguns que a gente usa menos, né? Então, dentro da coesão referencial, tá? Ó, formas gramaticais 1.1 ou por formas léxicas 1.2. Por exemplo, as relações de sinonímia e hiperonímia no processo de coesão textual, eu, Leonardo, utilizo muito quando eu faço a leitura do comando de redação e busco sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes e elementos de retomada. 6 itens na leitura do comando.
Então, indiretamente, quando a gente pega aquelas aulas de repertório sociocultural e eu falo esses 6 itens para vocês, né, ou quando a gente está lendo algum tema aqui e eu falo para vocês esses 6 itens, não deixe de ser coesão sequencial, não deixe de ser coesão referencial. Tá? Ademais, tá? Vamos só lembrar aqui, tá? Substituição por proformas, definitivação, elipse, numerais. Isso aqui fechando a coesão referencial, além de nomes genéricos e nominalizações, tá? E aqui ele dá os exemplos à direita. Vamos ver a sequencial, tá? Parafrástico, frástico, parafrástica. Mesmos termos, né? Fazer paráfrase, né? Mesmos termos, mesma estrutura sintática, mesmo conteúdo semântico, mesmos recursos fonológicos. Frástica, manutenção temática, encadeamento por justaposição, encadeamento por conexão. A gente vai ver alguns exemplos nos próximos minutos, tá? De acordo com Koch e Elias, os operadores argumentativos são elementos que fazem parte do repertório e são responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, estruturando o texto e determinando a orientação argumentativa. Orientação argumentativa. Isso nos permite concluir que esses elementos linguísticos devem estar entre os principais componentes da articulação do texto. Ou seja, está deixando de forma muito clara que vocês precisam utilizar os operadores argumentativos. Aqui é uma tabela de coesão referencial e sequencial. Ele não está mencionando operadores argumentativos aqui. Por quê? Porque é uma tabela na sequência. Tá? Ó, um inventário minucioso desses elementos pode ser encontrado na obra citada há pouco. Tá? Então, novamente, operadores argumentativos devem estar entre, ou seja, utilize-os. Tá? Utilize-os. Aqui, novamente, eu acho que eu já tinha mostrado para vocês essa lista, essa tabela de operadores argumentativos. Trago novamente e reforço a importância dos operadores argumentativos. Né? Seja qual for a classe gramatical dentro da língua portuguesa, dentro da gramática normativa, dentro das aulas de português que vocês têm, independentemente das classificações que vocês estudam, que vocês viram no ensino médio, que vocês pegam em gramáticas, seja de um nível fundamental, médio, superior, é importante que vocês utilizem operadores. Novamente, o objetivo da aula é buscar a coesão baseada numa gramática aprofundada. Eu estou dando ideias, noções de coesão para vocês. Então, operadores que somam, né, operadores que indicam algo que é mais forte que outra coisa, operadores que deixam subentendido, operadores que contrapõem, operadores que concluem, que justificam, que comparam, que alternam, né, que pressupõem ou que afirmam da totalidade. Quais que eu acho que são mais importantes aqui, tá? Que somam, porque, em geral, você tem uma tese, uma opinião forte, vocês precisam somar ideias para essa mesma tese ou para os mesmos argumentos. Vocês têm uma ideia inicial e vocês vão somar itens. Contraposição eventualmente é importante, uma vez que vocês podem citar algo e contrapor em seguida, inclusive isso é um tipo de estratégia argumentativa, lembra? Como estratégia introdutiva, que é o contraste, que é a comparação, né, que é a contraposição. Os operadores conclusivos também são importantes, uma vez que vocês iniciam, vocês fazem uma mediação e vocês finalizam algo. Início, meio e fim de texto, início, meio e fim de períodos, início, meio e fim de parágrafos. As justificativas também são importantes, uma vez que vocês têm argumentos, precisam solidificá-los e justificá-los. Eu tenho um argumento, eu solidifico através de uma estratégia argumentativa, por exemplo, e logo em seguida eu justifico isso. Justifico a ideia do autor, eu justifico a minha ideia através da ideia do autor, etc. Acho que esses são os principais, os 4, eu diria, tá? Somar ideias, contrapor ideias, concluir ideias e justificar ideias. Somar ideias, contrapor ideias, concluir ideias e justificar ideias. SCCJ, tá? Então, novamente, eu tenho uma matriz de referência e tenho a grade específica. A maioria dos alunos fica na matriz de referência e não sabe a grade específica. Então, um dos grandes objetivos dessa sequência de aulas
É claro, além de fazer a leitura conjunta com vocês, elencando pontos importantes do modo mais, né, para que de uma vez, né, de uma vez por todas, assim, a gente consiga tirar as dúvidas que muitas vezes pairaram nas cabeças, não só as cabeças dos alunos, mas as cabeças dos professores, porque a gente não tinha esses manuais. Mas para vocês, eu acho que o mais importante é o conhecimento dessa grade específica, tá? Novamente, competência 4. 0. Não articula as informações. 1. Articula as partes do texto de forma precária. 2. Articula as partes do texto de forma insuficiente. Atenção às palavras. Com muitas inadequações e apresenta um repertório limitado. 3. Mediana. Inadequações, não muitas, como aqui em cima. Repertório pouco diversificado. Articula as partes do texto. Nível 4. Com poucas inadequações e repertório diversificado. 5. Articula bem a parte do texto e apresenta um repertório diversificado com exemplos. Então, novamente, o que eles analisam? Duas coisas. 1. Adequação. 2. Diversidade. Nível 5. Articula bem. Está adequado o repertório de coesivos, os mecanismos coesivos. Né? E é diversificado. Tá? Porém, isso aqui é uma matriz de referência. Não é grade específica. Então, para ser mais objetivo e justa, o que eles fizeram na correção? A grade específica, e é isso aqui que eu quero que vocês atentem. Tirem um print, anotem no caderninho de vocês. Revisem isso, tá? Novamente, depois das 5 aulas, a gente vai revisar somente as grades específicas. Vamos lá. Competência 5. Competência 4, perdão, nível 5. É o nosso objetivo. Presença expressiva de elementos coesivos inter e intraparágrafos. E raras ou ausentes repetições e sem inadequação. Olha a quantidade de es que tem nesse nível 5. E, ou, e. Coesivos inter, entre os parágrafos. Ou seja, caro aluno, cara aluna, você precisa conectar os parágrafos. Então, quando a gente começa no desenvolvimento 2, a uma conclusão com alguns conectivos, há um motivo para isso. Está exposto de forma explícita aqui. Tá? Cara aluna, quando a gente começa com um conectivo dentro do parágrafo, alguns conectivos, é porque ele pede, como nível 5, a presença expressiva de elementos intraparágrafos, dentro do parágrafo. Não só entre os períodos, mas dentro dos períodos também. Né? E raras ou ausentes repetições e sem adequação. Novamente, adequação e diversidade. Então, o que eu espero de vocês? Tá, pessoal? Presença expressiva, ou seja, vocês têm que colocar vários coesivos. Não de forma aleatória, mas de forma sequenciada, de uma forma progressiva, de uma forma fluida que faz sentido nas frases de vocês. Entre as frases e entre os parágrafos, evitando a repetição desses coesivos e evitando que esses coesivos sejam mal colocados de forma inadequada. Um exemplo clássico de inadequação é você querer expressar uma ideia através daquele conectivo e coloca um conectivo contrário, né? Então, eu quero somar a ideia e eu coloco o conectivo de justificar uma ideia. Então, você altera a ideia do conectivo e quer expressar uma outra coisa, né? Ou quer contrariar algo e está somando algo. Então, há diversos exemplos que eu poderia dar, tá? Olha que interessante, aparece uma palavra chamada monobloco, tá? Já vou explicar para vocês o que é monobloco. Nível 0, só para fechar. Palavras e períodos justapostos e desconexos ao longo de todo o texto, que demonstra a ausência de articulação. 2. Presença rara de elementos coesivos inter e ou intraparágrafos e ou excessivas repetições e ou, que aparece o e ou, né? Ao contrário, ali embaixo que aparece e várias vezes.
tá? 2. Presença pontual de elementos coesivos inter e ou interparágrafos e ou muitas repetições e ou muitas inadequações. Pontual. Presença regular. Presença constante. Então, as palavrinhas, né? Rara, pontual, regular, constante e aqui expressiva. Então, expressem. Eu acho que a palavra, né, o esão aqui do expressem fica bem claro. Alguns termos importantes que aparecem no manual. 1. Presença de elementos coesivos. 2. Coesão intra e interparágrafos. 3. Repetição. 4. Inadequação coesiva e 5. Como monobloco. Vamos lá. Monobloco, tá? Eu acho que dos termos que a gente leu ali, né, que apareceram, talvez assim, desses termos, aqui o que vocês menos conhecem, né, talvez não tenham ouvido falar ainda, pelo menos com esse formato aqui que está posto, é monobloco, né? Os outros 4 eu acho que você sabe o que que é, tá? Então vamos focar aqui no monobloco, tá? O que é monobloco? Mono, um, bloco é bloco. Então, um bloco. Uma redação pode ser monobloco e ainda assim apresentar as 3 partes do texto dissertativo argumentativo. Aqui coloco de forma clara que uma dissertação argumentativa tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, pessoal, o monobloco diz respeito à falta de paragrafação, tratando-se, pois, de um conceito espacial a ser penalizado apenas na competência 4, não na competência 2. Olha que interessante. Uma redação monobloco, que é uma redação que tem um parágrafo, né, tem parágrafos ruins, né, falta de paragrafação, tudo colocado, né, no mesmo parágrafo, isso é o que eu sei que vocês não vão fazer, tá? Vocês já estão num processo que vocês não vão fazer isso, tá? Seja porque vocês estão vendo a aula agora, seja porque vocês vão ver a aula depois, tá? Isso é avaliado, né, na competência 4 e não na competência 2 do tripé do tripé da redação, né? Ah, Léo, mas introdução, desenvolvimento e conclusão, né? No mínimo 3 parágrafos, né? Isso, de preferência 4, isso. 5 pode? Sim, mas 3 desenvolvimento vai ficar muito grande, desenvolvimento vai ficar pouco, densidade argumentativa e provavelmente não vai ficar bom 13. Então faz 2, bem feito. Então nós estamos me dizendo se eu tenho só um parágrafo em todo o texto, que é algo que eu sei que eu não vou fazer, porque eu já tenho conhecimento prévio sobre isso, mas um aluno que faz um parágrafo único no texto, ele é apenas na competência 4 e não na 2, mesmo sabendo que no texto seletivo argumentativo tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Pois é, olha que interessante que está posto aqui. Se um texto começa com um espaçamento, vamos aqui, ó. A gente já leu A, vamos para B. Se o texto começa com um espaçamento no início do primeiro parágrafo, mas segue até a conclusão sem quaisquer outros parágrafos, continua sendo um monobloco. Beleza, ele dá um exemplo que eu não coloquei aqui. C. A identificação de uma redação monobloco requer a leitura e a observação dos espaços no final das linhas. Pode acontecer de participante fazer um parágrafo sem recuo na margem esquerda do texto, mas a existência dele ser visível pelo espaço disponível no final do período, tá? No lado direito. Nesse caso, ele não será caracterizado como monobloco. Pessoal, a gente fala que a questão estética não tem uma pontuação específica, né, na redação nem questão estética. Vocês estão vendo aqui que há uma indicação de que a questão estética é importante? De forma indireta na competência 4? Por quê? Olha, meu cara e minha cara, você precisa colocar uma margem, o recuo. Dica simples. 1, 2 dedos, né? Depende do tamanho do seu dedo, tá? Mas pega a folha e meça com 1 ou 2 dedos e coloca um parágrafo ali de distanciamento. Também quando for fazer a transição no final desse parágrafo para o outro parágrafo, também tomar cuidado, tá? Assim como na última aula, quando eu falei da competência 3, que tinha relação com a competência 2, com a competência 4, com a competência 5, a gente fez essa análise, tá? Nas relações da competência 4, da competência 3, perdão, com a 2, com a 4, com a 5, eu vou fazer agora da 4, com a 1 e com a 3, tá?
Os aspectos da competência 4, estudados ao longo desse capítulo, por atuarem no texto de modo a influenciar e evidenciar a organização textual, podem, em alguns casos, dar ao avaliador a impressão de que eles são indissociáveis dos aspectos avaliados na competição em 3. É claro, né, Léo? Coesão e norma culta tem tudo a ver, né? Sim. Não, coesão com, né, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos, de fato, eu acho que isso tem uma relação. Tem, mas qual é o cuidado, tá? Cada competência deve ser avaliada de forma autônoma, considerando sempre que os participantes não podem ser penalizados 2 ou mais vezes pelo mesmo motivo em competências diferentes. Entendido? Acho que sim, né? Por essa razão, é salutar explicitar as diferenças entre essas competências. Vamos ver aqui o que ele diz. Assim sendo, a competência 3 analisa a capacidade do participante de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos. Eu acho que vocês já decoraram essas 4 palavras vezes 2. O qual, né, trata-se a competência 3, eu já falei para vocês também, de uma estrutura mais profunda do texto e não a superfície textual. Ou seja, estrutura mais profunda é uma relação de sentido mais complexa. A competência 4, por sua vez, em linhas gerais, devemos avaliar se o repertório utilizado, tá? Repertório de coesivos, recursos coesivos, é diversificado e se é usado adequadamente. Pessoal, coesão, duas coisas básicas. Primeiro, a adequação coesiva e segundo, a diversidade coesiva. Primeiro, vocês precisam ter coesão adequada. Segundo, vocês precisam ter diversidade de coesivos. É isso. Competência 4 é isso. Não confundam com as outras. Além dessa possível confusão entre a 3 e a 4, pode haver também dúvidas entre a 4 e a 1. E aqui sim, é uma dúvida mais presente e mais importante. Tá? Mais importante. Uma das questões mais relevantes no que tange a relação entre essas duas competências diz respeito ao uso da pontuação. Deve-se analisar a pontuação na 1 ou na 4. Ainda que uma falha dessa ordem possa afetar a coesão, a pontuação será cobrada na competência 1. E é claro, pessoal, a competência 1 é a modalidade escrita formal da língua portuguesa. A gente analisa a norma culta, correto? Que também se encontra, é claro, na superfície textual. Essa decisão aqui sobre a pontuação está relacionada a dois fatores. Primeiro, as regras de pontuação são convencionadas pelas gramáticas, fazendo parte mais aí da análise analítica da competência 1. E segundo, a falta ou excesso de pontuação pode trazer problemas relacionados à construção sintática, que também é avaliado na competência 1. Outro aspecto que diferencia a avaliação das competências 1 e 4 é a ortografia. A competência 1 avalia o cumprimento das normas ortográficas na grafia, enquanto a competência 4 examina a função semântica desses coisivos. Então, assim, tem relação? Tem, porém em coisas diferentes. Eu acho que ficou bem claro para vocês nessa diferença. Então, vamos lá. Quadro resumo. Competência 4 e competência 3. Competência 4 e competência 3. Competência 4, superfície do texto. Competência 3, estrutura profunda. Competência 4, superfície dos recursos. Competência 3, superfície do texto, modalidade. Modalidade o que, Léo? Modalidade seletiva e aumentativa. Então, aqui está bem nítida a diferença entre a competência 4 e a competência 3. Tá? Uma vez que estamos tratando da coesão neste modo, podemos assumir que um dos objetivos do curso de capacitação, né, esse que eles fizeram para os corretores, olha só, ponto de exclamação, é tornar coeso o Brasil inteiro. Milhares de avaliadores lendo milhões de redações aplicando os mesmos critérios de coesão. Esse é um bom exemplo do que poderíamos chamar de coesão humana. Há controvérsias, tá? Se buscarmos uma unidade na aplicação dos critérios, resultando na diminuição das discrepâncias, isso sim, eu acho que é o objetivo das grades, né?
certamente nosso trabalho se mostrará coeso. Então, diminuam as discrepâncias, diminuam os erros nos textos e façam um processo coeso, assim como, segundo o manual, processo de correção, tá? Roteiro para aplicação da grade específica, tá? Roteiro de perguntas sucessivas foi feito. A última pergunta desse roteiro diz respeito a uma regra também seguida nas competências 1 e 3, perdão. E é claro, isso é algo que a gente já falou em outras aulas, né? A característica de um nível e uma outra de nível inferior, a nota a ser atribuída deve ser sempre um nível mais baixo, tá? Então, se eu tenho um nível maior e um nível menor, se tem duas características, tu bota a nota menor, tá? Então, vamos ver aqui, tá? Olha só o roteirinho, que interessante esse roteirinho aqui, uma informação nova para vocês, tá? Acredito. Só se você já tem lido todos os manuais, né? Que é algo que eu recomendei no início do ano. A gente está retomando aí. Ah, é monobloco? É monobloco? Não. Eu acho que a redação do Enem de vocês não é monobloco, né? Então aqui o A nem entraria. Mas se é monobloco, sim, seria 0, 0, 1 ou 2. Monobloco é até 2, tá? A presença de elementos coesivos intra e interparágrafos? Acredito que sim, né? Dentro do parágrafo e entre parágrafos. A repetição dos elementos coesivos, do tipo operador argumentativo, aqueles lá, eu falei os principais, os 4, na minha opinião, né? De soma, de contraposição, de justificativa, de explicação, né? O uso de elementos coesivos é adequado, ou seja, contribui para a articulação de argumentos? São 4, perdão, somatório, adversidade, explicação justificativa, né, e conclusão, tá? Então são esses 4, tá? Então, assim, o uso de elementos é adequado, ou seja, ele contribui para a articulação de argumentos, e para fechar, há características dos níveis de notas diferentes, e sim avaliar o nível mais baixo, tá? Acho que ficou um pouco mais claro, né? Como é que um corretor dá nota para competência 4? Bom, ele avalia se é monobloco. De vocês não vai ser. Tem conectivos intra e interparágrafos? Tem. Tem repetição de elementos coesivos ou o aluno utiliza um repertório diversificado? Diversificado. Tá, é diversificado, mas é adequado? Tá. Tem níveis diferentes ou se tiver níveis diferentes, nível mais baixo, se não, tende aí a um nível mais alto. Descrição dos níveis. Tá? O que muda são os especificadores que acompanham cada um deles, né? Vocês lembram que eu tinha lido excessivas, muitas, algumas, poucas e raras, tá? A quantificação que corresponde a esses termos nunca é dada a priori, mas estabelecida caso a caso. Então, alguns exemplos que ele dá aqui, ó. Tamanho da letra, tá? A extensão da linha, das demais linhas, a quantidade de parágrafos. Ah, inclusive, participantes que pulam uma linha do parágrafo façam isso, né? O fato de não escreverem até o final da linha, tá? Portanto, a tarefa, abre parênteses, nada trivial do avaliador é justamente usar seus conhecimentos para classificar o texto na grade, com cuidado de encaixar produções aparentemente diferentes em critérios comuns a todos os exemplares que lhe chegarem às mãos. Uma boa maneira de educar e ensinar técnico é se basear pelos exemplos que são apresentados aqui nesse material. Chamamos a atenção neste momento para o termo presença excessiva, nível 5, né? E isso é o que diferencia o nível 4 do nível 5. É muito interessante, alunos e alunas, que vocês consigam, né, através das grades específicas, ver as diferenças em cada uma das competências. Qual a diferença do nível 4 para o nível 5 nessa competência? Aí você vai lá e vê a diferença. Tá? Seja em grade específica, ou seja na matriz de diferença, nos dois. Tá? Quanto à diferenciação entre os níveis, sendo assim, quando avaliamos uma redação no nível 5, devemos levar em consideração o uso expressivo de seus recursos excessivos, isto é, o texto se destaca pelo emprego notável da coesão em todo o seu conjunto textual, mostrando-se eficiente na articulação das ideias por meio da mobilização estratégica de conectivos, uma vez que se provam significativos para a concatenação dos períodos dentro dos parágrafos e também entre os parágrafos, ou seja, entre parágrafos, intra e inter. Né?
Então tá, a gente está chegando já perto do finzinho da aula. Eu sempre recomendo que vocês peguem os manuais e vejam os níveis 4 e níveis 5, né? Os níveis 4 e 5. Por quê? Porque é provavelmente isso é o que vocês vão, né, buscar, isso é o que vocês vão atingir, tá? Olha só, para investir na dimensão textual, eles colocam lá repetição, inadequação e recursos coesivos adequados, tá? Então, repetição, inadequação e recursos coesivos adequados. O que eu recomendo para vocês? Não só quando vocês forem estudar os manuais, mas principalmente nos textos de vocês, tá? Façam marcações, tá? Façam marcações. Você pode ver que aqui durante a aula eu já faço algumas marcações, né? Não que, assim, se a gente for estudar os grandes processos de aquisição de conhecimento, que fazer marcações com marca-texto, isso aumente a retenção de conteúdo. Eu não estou falando isso. Estou falando sobre o uso do marca-texto para ver alguns padrões em alguns textos. E a partir desses padrões em alguns textos, a gente conseguir aprender com esses caras que, em geral, tiram mais de 900 pontos, ou que tiram mais níveis 4 ou 5 em algumas competências, né? Então, utilizem uma cor, escolham uma cor e utilizem nos estudos de texto de vocês. Então, por exemplo, aqui, esses aqui, ó, tá? Como a gente tinha visto ali na legenda, significa que foi bem colocado, tá? Todos esses aqui são bem colocados. Podem ler o texto, podem ver a transição, né, a fluidez. E segundo o manual, todos esses daqui estão bem colocados, tá? Porém, olhem, assim, 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 assim. Dentro daqueles operadores argumentativos, qual a ideia esse assim quer dizer? Conclusão? Ou será que quer dizer outra coisa? Bom, às vezes uma palavra ela se enquadra, né, num operador argumentativo. Então essa ideia que se enquadra nesse operador argumentativo, há outros operadores argumentativos que indicam isso, né, sinônimo, né, hiperônimo, hipônimo. Então vocês precisam diversificar. Adequado e diversificado, tá? Aqui ficou claro. Vocês deveriam trocar esse assim por outra qualquer palavra que mantenha o sentido da frase, porém, sem repetir a mesma palavra. Mais um exemplo. Aqui, ó. Mas ao mesmo tempo, ele, pois, pelo lado positivo, vírgula, esse controle, ele, seu, ele, já pelo outro lado, aqui os conectivos, ó, interparágrafos, na primeira linha 7, linha 12, essa conta, ele, sua, deste acontecimento, através do, juntamente com, olha só os conectivos de conclusão, pessoal. Aqui ele não menciona nenhum erro de coesivo aqui, da 21, tá? Aqui é 20, 21, 22. Ó, a partir dos cada vez mais um ambiente, consumidores, no entanto, usuário, embora por meio do usuário, ele, devido ao, portanto, tal tipo de dominação. Olha só, portanto, entre vírgulas, conectivo deslocado. Eu já vi aqui o que aparece, ó, homem aqui, homem aqui, homem aqui, homem aqui. O que esse candidato, essa candidata deveria ter mudado? Buscar um sinônimo para homem. Ser humano, indivíduo, pessoa, né? E assim por diante. Animal político, a partir do, também, embora, usuário, influenciadores, sua, para, plataformas digitais, consequentemente. Olha o conectivo interparágrafos aqui. Tá? Olha o conectivo aqui em suma. Ó. De tal forma, lá. Ao longo do. Tá? Aqueles, portanto, novamente deslocado aqui, por outro lado, assim, em prol. Muitos conectivos, muitos conectivos. Conclusão. Fechando, caminhando final. Relembramos, vírgula, recuperando o que defende a professora Iranda Antunes, que elaborar um texto escrito é tarefa cujo sucesso não se contempla simplesmente pela codificação de ideias ou de informações, por meio de palavras e frases, mas, abre aspas,
supõe etapas de idas e vindas interdependentes e intercomplementares. Fecha aspas. Essas etapas acontecem desde o momento que o participante faz a leitura da proposta de redação, planeja seu texto, escreve o esboço ou rascunho e chega até o instante em que ele redige sua versão final, que será definitivamente e efetivamente avaliada. No texto, contemplando com a nota máxima, essas etapas devem estar evidentes nos diferentes aspectos da produção, como, por exemplo, o uso da coesão. Estamos cientes que todo texto manifesta, em alguma medida, certa singularidade que vem de seus autores. Entretanto, olha só, pessoal, em avaliações de larga escala, é preciso elencar critérios que permitam ao avaliador classificar com equidade textos materialmente diferentes. Eu sempre falo para vocês, né? São centenas de alunos que o mesmo promotor recebe e ele busca o quê? Ele busca padrões, por quê? Porque ele tem critérios a serem avaliados, né? Ele tem uma grade específica com base numa referência, numa matriz de referência. Né? Feito, fechamos mais uma aula sobre os manuais de correção da redação do Enem, os manuais dos avaliadores, né, dos corretores da redação do Enem. A gente falou hoje sobre o manual da competência 4, norma culta, não, mecanismos coesivos, mecanismos linguísticos, necessários para articulação, para argumentação, para dar fluidez, para dar progressão textual, né, para concatenar as ideias, para articular uma relação de semântica, uma relação de sentido. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, principalmente ali na grade específica. Vocês viram a quantidade de dias que a gente comentou, né? A presença expressiva, né, de articuladores intraparágrafos, dentro do parágrafo, e interparágrafos, entre os parágrafos. Que sejam usados eles de forma adequada, ou seja, que vocês consigam expressar a ideia da frase, a ideia do período com aqueles conectivos entre os períodos e dentro do período. Eu diria que além do interparágrafos e intraparágrafos, a gente pode dizer intraperíodos e interperíodos. Poderia acrescentar essa informação ali, né? Então, adequado esses conectivos, seja entre os parágrafos ou intraparágrafos, seja intraperíodos ou interperíodos, bem adequados à escolha, à ideia de sentido, né? Se vai ser uma soma, se vai ser uma diversidade, se vai ser uma conclusão, se vai ser uma contraposição, se vai ser, né, enfim, os diversos tipos lá de operadores argumentativos, ou das classes gramaticais, se vocês quiserem falar das conjunções subordinadas, as conjunções, né, que a gente já viu na outra aula também, né, os diversos tipos lá de classes, a gente deu alguns exemplos. E não basta ser adequado, tem que ser diversificado. Então, vocês precisam ter um repertório mínimo. Vocês não precisam decorar todas as tabelas, né? Não precisam decorar todas as tabelas. Vocês precisam ter uma ideia, uma base, para que vocês tendam aos 200 pontos nessa competência. É isso que eu espero, beleza? Espero ter ajudado essa aula. E nos vemos também aí na aula próxima, né? Na aula de competência 5, que é a próxima aula, tá? Dúvidas, queridos? Alguma questão? Ficou um pouquinho mais claro? Competência 4, competência de coesão, competência importante, né? Uma competência que não é tão difícil, né? É uma das mais fáceis aí da gente trabalhar, tá?